Olá, meu nome é Karine Dourado e estou aqui para realizar as questões de aprendizagem, começando por Cris Juan. Cris Juan, após introduzir o carboidrato, o que acontece com ele no corpo? Olá, eu sou o Cris e vou falar um pouquinho sobre os carboidratos. Os carboidratos são feitos de carbono e água, tendo como função biológica, sendo ela bastante variada, tendo a possibilidade de gerar energia, fazer a participação e a adesão celular, tem função estrutural e lubrificante. Em sua classificação, a gente vai focar um pouquinho na principal, sendo ela baseada nos compostos liberados quando há a hidrólise. Se ele não quebra na hidrólise, ele é chamado de monossacarídeo. Por exemplo, a glicose. E quando eles são chamados de sacarídeos, quando na sua quebra gera dois monossacarídeos. Por exemplo, a maltose, que é feita pela junção de duas glicólises. E quando acontece a hidrólise, são gerados mais de 10 monossacarídeos, eles são chamados de polissacarídeos. Um exemplo é o amido, o principal componente dos carboidratos na nossa dieta. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando a gente ingere através dos alimentos. A primeira coisa que acontece é a digestão, depois a absorção e o transporte, deixando os monossacarídeos prontos para serem usados por nossas células. Considerando que estamos bem alimentados, a gente vai focar no principal monossacarídeo, que ele, quando liberado no sangue, ou seja, a glicólise. Nossa célula, ela tem três possibilidades de uso da glicólise. A primeira é quando a célula precisa de energia. Aí ela vai quebrar a glicólise em um processo que chamamos de glicólise. Depois da glicólise, acontece o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E aí nós geramos energia em forma de ATP, sendo liberada. Se a célula não precisa mais da energia, ela guarda a glicólise. Esse processo é chamado de glicogênese. E a glicose, ela é guardada na forma de glicogênio em nosso fígado. Só que tem um problema que o seu estoque ele é limitado. Ou seja, ele não pode ser guardado infinitas glicogênios. Ou seja, ainda vai sobrar a glicólise. Na terceira possibilidade, é quando a célula precisa fazer DNA ou RNA, bem como produzir o NADPH. Ele é um agente redutor utilizado na síntese de lipídios. Ou seja, para guardar lipídios, não há limites, ele é infinitamente. Então, esses excedentes de glicose vai virar gordura. A nossa veia que produz NADPH e propulsor de pH e RNA é a veia das pentoses. Quando a gente fala do estado bem alimentado, é importante falar do principal hormônio que os regula, ou seja, a insulina. A insulina ela é um regulador das vias de uso da glicólise. Na glicólise, a enzima marca-passo é chamada de fosfotoquinase, que é a FFK. Ela é regulada pela insulina, bem como na glicogênese, em que a enzima marca-passo e a glicogênese entram em pentase, também regulada pela insulina. Na via das pentoses, a enzima marca-passo é chamada de glicogênio e composta por fósforos, que também é regulada posteriormente pela insulina. Então, agora nós vamos falar quando a gente está em jejum, ou seja, quando falta a glicólise no sangue. O que nosso organismo faz? Ele faz, nesse caso, o nosso corpo age em duas possibilidades. Fazer a glicogenólise, que é quebrar o glicogênio que foi produzido quando a gente estava bem alimentado, ou seja, pegar essas reservas de glicólise, que é o nosso glicogênio que ficou lá no fígado, que eu falei lá atrás, e a segunda possibilidade é fazer a gliconeogênese, que é produzir glicose através de compostos não pericídicos, como por exemplo a alanina, o lactato e
o glicerol. Quando a gente fala no estado de jejum, nós falamos no principal orgâno que o regula, o glucagon. O glucagon, ele é um dos reguladores das enzimas marca-passo da glicogenólise, que é o glicogênio fosforilase, e da gliconeogênese, que é acho que é a 1,6-glicofosfatase. Ambas essas enzimas são reguladas positivamente pela presença do glucagon. Valeu. Luana, todos os carboidratos são iguais? Quais os carboidratos na natureza? Os carboidratos não são iguais. Por que os carboidratos não são iguais? Quando a gente se questiona sobre isso, a gente tem que sempre levar em consideração que todo carboidrato, após ele ser consumido, ele vai virar um tipo de açúcar no nosso corpo. E em certos casos, o nosso corpo vai ter um certo trabalho, uma certa dificuldade de quebrar essa molécula. Devemos sempre levar em consideração o nível glicêmico. Por quê? Alguns carboidratos, principalmente os que são livres de fibras, eles são digeridos muito mais rápido. Então a tendência é ele ser mais fácil de ser metabolizados. Então, alguns carboidratos complexos, como no caso o amido, por exemplo, o pão, o índice glicêmico dele é alto. Então, ele vai se assemelhar à digestão de um disacarídeo. Os carboidratos encontrados na natureza, eles apresentam 4 classificações, ou seja, monossacarídeo, disacarídeo, olissacarídeo e polissacarídeo. Monossacarídeo. Monossacarídeo é quando apresenta uma molécula de açúcar. Então, a tendência é esse carboidrato ser mais simples. Os disacarídeos, eles são formados por apenas duas unidades de monossacarídeo. Os olissacarídeos. Os olissacarídeos são formados de 3 a 10 unidades de monossacarídeo. E os polissacarídeos são formados por mais de 10 unidades monossacarídeos. Alguns carboidratos presentes na natureza, os mais comuns são frutose, glicose, galactose, ribose, sacarose, lactose, amido, celulose, glicogênio. Eu vou falar só um pouquinho de 5 desses carboidratos. A frutose. A frutose, basicamente, sua função é energética, ela tem uma função fornecer energia para o corpo humano e pode ser encontrada nas frutas. A glicose ela tem uma função energética e é tanto encontrada no mel como também nas frutas. A galactose ela é presente na lactose, ou seja, o açúcar do leite. E ela também tem função fornecer energia para o corpo humano. Ana Júlia, como esse carboidrato é digerido pelo corpo? Olá, eu me chamo Ana Júlia Santos Lopes das Boas. Então, eu vim aqui responder a pergunta da minha colega, que como é feito a digestão dos carboidratos. Então, quando é feita a alimentação, que é rica em amidos e glicogênio, que são os principais carboidratos e eles são polissacarídeos, sendo então dependentes de algumas enzimas que atuam no processo de digestão e transformando os carboidratos em disacarídeos, que são as maltoses e a isomaltose, que é a junção de moléculas de glicose. Mas para que a digestão de amido e glicogênio depende da ptialina, que é produzida pelas enzimas salivares durante a salivação. Depois, há a presença de ácido clorídrico, que é produzido pelas glândulas gástricas. Então, no estômago, vai haver o término da digestão do amido. Mas a digestão de glicogênio continua pela parte inicial do intestino delgado, chamado de duodeno, porque nele vai chegar a secreção que vem do ducto pancreático, que tem a amilase pancreática e a amilase intestinal. Todos juntos vão quebrar esse glicogênio e transformar em disacarídeos. Depois ele vai ser transformado em glicose. A maltase vai quebrar a maltose em 2 moléculas de glicose, enquanto a isomaltase vai quebrar a isomaltose em glicose, sendo ela o subproduto final.
Depois, a lactase vai quebrar a lactose em galactose e glicose, que então é a transformação direta da glicose. Depois, a sacarose vai ser quebrada na sacarase, em glicose e frutose. O metabolismo da frutose e galactose em glicose é feito no fígado, onde é armazenada ou utilizado para transformar essa energia no funcionamento do nosso corpo. A glicose pode ser absorvida na corrente sanguínea, através da mucosa do intestino. Então, a sacarase, que foi digerida pela sacarose e transformada em glicose e frutose, são absorvidas pelo intestino. Hannah, o que o excesso do consumo do carboidrato causa nas pessoas? Respondendo à pergunta da minha colega Karine, o consumo em excesso desses carboidratos aumenta a glicose e a gordura presente no sangue. O mesmo desencadeia desordens metabólicas que potencializam quadros como diabetes, obesidade e esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. A primeira complicação dentro dessa cascata de problemas resultantes do exagero de carboidratos é o grande risco de aumentar triglicídios. Os triglicídios são gorduras que servem como reserva de energia e que em níveis altos no sangue aumentam o risco de doenças cardíacas e outros problemas de saúde, como diabetes do tipo 2. O consumo inadequado de carboidratos está relacionado também à chamada síndrome metabólica. É condição caracterizada pela resistência à ação de insulina. É hormônio produzido pelo corpo como resposta ao aumento da glicose. A síndrome é um distúrbio metabólico identificado pela associação. O aumento do triglicídios, pressão alta, aumento de gordura abdominal, níveis altos de colesterol ruim e baixos de colesterol bom são fatores que definem a doença. Rani, o que a falta do carboidrato pode causar na pessoa? O carboidrato é a principal fonte de energia do cérebro, que de tal forma depende dele para funcionar. A mente vai sentir falta dele, causando assim irritabilidade, cansaço, mal-estar, dor de cabeça e dificuldade na concentração. Uma vez que o nutriente essencial é a produção de serotonina, o neurotransmissor responsável por estimular o bom humor. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fica com Deus. Um beijo.